Tesouro dos Estados Unidos recomprou 10 bilhões de dólares da sua própria dívida e essa foi a maior recompra de títulos da história. Então, literalmente, eu estou lendo aqui um dos vários tweets que apareceram, né, recentemente sobre esse assunto e quando você olha esse tweet, já fica aquela questão, peraí, não é nada bom você ser um país que está recomprando a sua dívida. Significa que ninguém mais acredita na dívida americana e ela está entrando em colapso, então o império está ruindo. E aí você chega nessas conclusões de forma muito rápida. Apesar de não ser uma boa notícia, né, pelo contrário, você também precisa entender o porquê que isso aconteceu e o que está tentando ser feito nesse exato momento. Então, o que eu quero explicar hoje é justamente a mecânica monetária por trás disso para que você fique ligado e tire suas próprias conclusões. Então, aqui, o que chama atenção, né, é que esse valor de 10 bilhões que você vê aqui, ele foi realmente o maior da história, quando você vê o histórico de tudo que foi, de tudo que veio acontecendo nos últimos anos. Então essa barrinha aqui da direita é exatamente mostrando que é uma tendência crescente. E isso é uma coisa preocupante. Só que agora a gente sempre precisa voltar para os fundamentos para entender o que é essa operação e por que ela é feita. Então, basicamente, a definição de um treasury, a gente chama isso de treasury buyback, é aquele momento onde o Tesouro Americano resolve fazer o contrário, é como se fosse o inverso de você emitir títulos da dívida pública, né? Os famosos bonds. Você, na verdade, quer tirar de circulação determinados tipos de bonds antes do seu vencimento, ou seja, eles se extinguiriam naturalmente, né, no vencimento, mas você compra isso antes do vencimento. Agora tem um motivo específico para isso, que é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. E aqui você percebe a seguinte coisa. Eu acho que primeiro eu vou mostrar aqui um dos principais gráficos que você vai entender essa parte aqui, que é o seguinte. Então, se você avalia a curva de juros americana, que você está vendo aqui em azul, você vê os juros baseados nos vencimentos, né? Então, quanto mais curto aqui, geralmente, né, menor o juro, e quanto mais longo você tem um juro maior. Às vezes isso está invertido, né? Eu falo bastante nesse podcast como que a curva de juros ela representa não somente o que acontece nos Estados Unidos, mas também o humor dos mercados em relação às expectativas para o futuro. Isso é praticamente um mercado mundial, né, quando você vê os bonds americanos. Agora, esses bonds não são todos feitos iguais. Você tem uma questão que é aqueles que estão, esses que estão mais curtos aqui, ó, que eu estou mostrando, essa barriga aqui para baixo, você percebe que os juros estão mais baixos. Eles têm uma demanda mais forte, principalmente quando ele cria essa barriga. Ou seja, você tem uma força compradora que é muito grande e isso não é uma coincidência. Isso é porque esses títulos são os mais adaptados para serem usados como colateral. Quando eu falo sobre o mercado de repo, ou seja, os bonds que são usados para gerar crédito ao redor do mundo, no mundo inteiro, inclusive no sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, como eu sempre falo, né, para quem me segue nesse podcast, é aqui que está o grande foco. Então, quanto mais você tiver uma boa oferta desses tipos de título para o mercado, que é exatamente o que o Tesouro Americano veio fazendo, mais você coloca ali óleo em circulação, nesse motor, nessa engrenagem, que é o crédito mundial. Então, quanto mais você consegue prover esses bonds como colateral e mais estabilidade você dá para esse mercado, mais liquidez você cria. E quanto mais liquidez você cria, mais você gera subidas, né, nos mercados, né? Mais isso leva todo o nosso mercado. Hoje ele é muito mais voltado para liquidez do que simplesmente você escolher as melhores ações. E os movimentos que são feitos nesse tipo de curva aqui, ou os erros que são cometidos na parte mais longa, fazem com que você crie cada vez mais instabilidade no mercado. E é exatamente puxando esse gancho aqui, né, para muitas pessoas que ficam confusas em saber o que investir, né, o que está acontecendo, sem entender direito a mecânica monetária, a gente pode ajudar você a fazer uma revisão dos seus investimentos para ver se você está indo para o lugar certo e poder ajudar você nos seus investimentos com assessoria. Aqui, escaneando esse QR Code que você está vendo aqui no canto. Agora, se você quiser entender melhor o que está acontecendo, como funciona de fato
fato o sistema monetário, aquilo que não te ensinam na faculdade, mas principalmente como eu estou investindo o meu próprio dinheiro e como que eu vejo a questão da liquidez, para o futuro da liquidez, que é exatamente o objetivo desse podcast, você pode seguir aqui no link abaixo o meu Substack, onde eu tenho artigos, vídeos exclusivos para membros e também uma comunidade onde você pode fazer perguntas, etc. e ter mais acesso, ok? E no YouTube, obviamente, você também, caso você queira somente os vídeos, você também pode se tornar membro pelo YouTube. Agora, a grande questão, voltando aqui para o nosso assunto, deixa eu até colocar aqui de volta o nosso gráfico. Essa parte aqui é a mais importante de todas e é aqui que está sendo o foco do Tesouro, porque você percebe uma grande demanda. Agora, mesmo que você tenha esse tipo de colateral fluindo, mesmo que ele esteja abundante, ainda tem um outro problema, que é o que a gente chama de on the run e off the run. O que significa isso? Você tem títulos que são mais antigos, ou seja, já faz mais tempo que o Tesouro emitiu. E esses títulos, por serem mais antigos, ali, por exemplo, o de 10 anos, né? Não pelo seu vencimento, mas há quanto tempo o Tesouro emitiu esses títulos. Esses títulos mais antigos ali, que já faz mais de 1 ano, 2 anos que foram emitidos, eles são títulos piores. É um colateral de menor qualidade, é um colateral que tem mais volatilidade e é um colateral menos líquido, menos aceito no mercado de Ripple. A gente chama eles de off the run, que é exatamente esse aqui da esquerda. A gente chama de off the run treasuries, ou seja, eles são mais velhos, eles têm que pagar um pouco mais do que os outros porque eles não são tão líquidos, ou seja, você não consegue passar para frente, isso atrapalha você fazer a operação de Ripple, ou seja, você gera menos liquidez com eles, você gera mais entre bancos ali no próprio balcão. Aí você precisa, o que os bancos mais querem é não somente os bonds da parte curta da curva que eu mostrei naquela barriguinha ali, mas os on the run, que são aqueles frescos, digamos assim, aqueles que acabaram de sair do forno do Tesouro. Eles foram emitidos de forma mais recente. E aí eles acabam tendo mais estabilidade, certo? Eles são mais fáceis de você passar para frente e fazer Ripple. Ou seja, principalmente num mundo onde os bancos estão com sérios problemas em relação ao espaço no seu balanço, né? Eu já falei isso em vários outros capítulos sobre as regulamentações depois de 2008 que deixaram os bancos ali bastante apertados. Você precisa escolher muito bem qual que é o tipo de colateral que você vai usar para poder gerar essa liquidez. E o on the run é sempre prioridade em relação ao off the run. Tendo isso entendido, agora nós vamos voltar para a nossa operação do famoso buyback, né? Então, por que o Tesouro comprou títulos da dívida pública, comprou sua própria dívida? Isso é o colapso. Na verdade, justamente por esse problema que os bancos têm desse aperto, uma das formas do Tesouro ajudar, né, que não é o Fed que faz isso, inclusive o Tesouro está passando por cima do Fed nesse aspecto, o Tesouro acaba fazendo as compras do off the run, ele tira esses off the run do mercado e substitui com on the run. Lembrando, nesse exato momento, os Estados Unidos estão com o teto da dívida pública sendo negociada com toda essa questão do Trump, etc., dos gastos públicos. Então, a única forma dos Estados Unidos poderem manter a máquina pública é gastando do próprio dinheiro que já foi arrecadado antes, digamos assim, e, ao mesmo tempo, emitindo novas dívidas, mas desde que você possa eliminar as antigas. Então, como você não pode esperar chegar na maturidade dessas antigas, dessa off the run, você compra elas antes e já faz a remissão do on the run. Então, dessa forma, você troca um colateral menos líquido por um outro colateral mais líquido para permitir que você tenha mais liquidez. Então, esse tipo de movimento, alguns vão ver como impressão de dinheiro, vão ver como um QE, que na verdade não é bem um QE feito pelo Fed, né? Na verdade, o Fed não está fazendo QE, mas o Tesouro estaria fazendo algo parecido no lugar dele, mas não é a mesma coisa. Aqui você está simplesmente tirando uma fruta podre, digamos assim, e colocando ali uma fruta mais fresca. Então talvez seja uma das formas de você poder interpretar isso. Agora, esse tipo de movimento é um movimento que
ele é a favor, ele gera mais liquidez e isso, obviamente, acaba se refletindo nos mercados. Então, quando você tem a expectativa de gastos públicos maiores, você tem uma perspectiva de aumentar ali, né, o Trump falando, inclusive, em eliminar o teto da dívida, como eu já falei em capítulos anteriores, tudo isso propulsiona a liquidez do mercado. Então, tudo isso acaba sendo favorável para bens, para ativos escassos como o ouro e ultimamente também o próprio Bitcoin e as ações na SP500, inclusive. Todos eles estão sendo movimentados nesse exato momento. Eu estou só testando aqui fazer umas coisas um pouquinho mais ao vivo, né, para vocês poderem ver. Então você vê aqui o próprio Bitcoin literalmente ali se mantém ali quase nos 106 mil, mostrando claramente que ele se transformou num ativo ali como se fosse ali uma esponja, apesar de ser muito menor ali do que o ouro, por exemplo, né? Então você entra aqui no SHA-USD, por exemplo, que é o ouro, mesma coisa, próximo ali das máximas históricas, e a própria SP500 fazendo exatamente a mesma coisa. Vou colocar aqui. Pronto, ó, voltando aqui, já passando novamente, né, dos 6 mil pontos. Então, essa liquidez que eu estou falando, esse movimento de buyback, ele acaba com um delay ali de 2, 3 meses, influenciando isso também, porque tendo Ripple, você gera liquidez, gerou liquidez, você gera uma força para cima de todos esses mercados. Percebe? Então, assim, isso significa que é um colapso iminente de forma alguma. Agora, por um lado, isso demonstra claramente que você tem uma necessidade cada vez maior de trabalhar a questão da regulamentação que hoje impede os bancos de poderem garantir mais liquidez. Mas o mais interessante é que, apesar de tudo isso, o mercado continua bastante líquido, apesar de estar andando ali numa marcha meio que travada. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos. Fiz um vídeo exclusivo para membros, inclusive falando de várias das perspectivas que podem dar uma aliviada nessa regulamentação, e com certeza isso vai fazendo com que a história do dólar e os bonds fiquem cada vez mais interessantes, mas também mais complicada e criando cada vez mais confusão no mercado.